tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Lembrando sempre o recadinho no começo do vídeo, se você quiser fazer seu mapa astral, sua orientação vocacional, é só vocês olharem a descrição aqui que está abaixo do vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho da dinâmica das casas de terra e água. Lembrando sempre que se a gente tem uma casa de terra, o seu oposto complementar é sempre a água. E também lembrando, se a gente tem uma casa de fogo, o seu oposto complementar é o ar. Como é que a gente pode sempre lembrar dessa dinâmica? É uma dinâmica que ela ocorre o tempo todo e que está na astrologia, e para que a gente possa ter um entendimento mais facilitado no nosso dia a dia. Lembrando, vamos olhar para a terra. Pega um copo, põe a terra e põe a água. Elas se misturam, elas dão certo, elas têm uma união. E vamos lembrar sempre da união do fogo e do ar com relação ao balão. Sem fogo e sem ar, o balão não sobe. Então, essa é uma forma muito simples da gente entender essa dinâmica. Então, vamos trazer então a dinâmica dessas casas de terra e a casa de ar e de água. Então, a primeira coisa que a gente observa no mapa astral, gente, é o seguinte. A gente vê que na parte inferior a gente tem o quê? 6 casas. E na parte superior a gente tem 7 casas. Vocês já repararam que na parte superior a gente tem terra, água, terra. E na parte superior a gente tem água, terra, água. Então, o que isso significa, né? Por que a gente tem essa dinâmica? Por que não se começa pela água? Né? Por que não se começa, a casa 2 não é uma casa de água? Porque existe uma lógica divina, uma matemática para que as coisas deem certo. Então, existe uma lógica, existe um conhecimento por trás, um conhecimento velado que está por trás. Porque a gente começa sempre com a casa de terra, depois casa água, depois casa terra. E depois em cima a gente tem água, terra e água. Então vamos primeiro trazer uma analogia para que fique fácil para a gente. Então aqui a gente está com os dois elementos, elementos de terra e elementos de água. São elementos femininos. Tanto o elemento terra como o elemento água, gente, eles têm também dentro deles polaridades positivas e polaridades negativas. Então, quais seriam as polaridades positivas da água? Lembrando que a água ela é fria e úmida. É a questão da doadora de vida, né, de preservar, de nutrir, de construir. E com relação à parte negativa, ela decompõe, ela fermenta, né? É só a gente entender, se a gente colocar um pedaço de papel na água, ela se decompõe. Ou se a gente pegar a água em algum determinado lugar, a gente vai ver que vai fermentar, vai formar mofo, né? Então, isso é o lado destrutivo da água. Então, é sempre interessante a gente ter esses dois conceitos. A terra, gente, é a mesma coisa, só que a terra traz o elemento frio e seco. A grande diferença é que a terra, ela traz realmente a parte de nutrição muito forte, né? De nutrientes, né? Físicos. E a parte negativa é o quê? É que ela endurece. Ela cristaliza. E aí o que acontece? A gente às vezes não consegue construir outras coisas. Então vamos entender agora com relação a um exemplo que eu vou dar. Vamos entender um carro, tá? Então vamos entender o carro e aí depois vocês fazem essa analogia e reflexão para vocês. Então eu vou lá, eu entro na minha casa 2, é uma casa de terra. Eu começo a construir esse carro. Esse carro ele vai ser construído através do meu propósito de casa 1. A casa 1 é sempre uma casa importante dentro da mandala astrológica. Então eu começo a construir esse carro. Comecei a construir. Depois que eu construí esse carro, se eu vou lá para depois a casa de água, eu preciso dar um sentido para esse carro. Um sentido, né? E eu preciso fazer com que ele tenha movimentação. A gente só tem movimentação na vida se aquilo faz sentido, se a gente sente aquilo que a gente tem que ir. Vamos trazer aqui que para movimentar esse carro eu preciso do quê? De um combustível. Então a gente sabe que tem determinados combustíveis que fazem com que a gente tenha melhor desempenho e outros não. Vamos fazer analogia pra gente. A gente sabe que tem sentimentos que faz com que a gente tenha, lembrando que é uma casa de água, coisas mais construtivas ou tenha sentimentos que são mais o que? Decompositores, sentimentos que fermentam. Então a gente já sabe disso.
E é que o que acontece que eu construí um carro, coloquei um combustível para dar um sentido, depois eu jogo de novo para uma casa de terra. Então eu já construí o carro, já tem sentido. Essa casa de terra vai o quê? Eu vou colocar ele no meu dia a dia, para ver o quanto ele é prático, o quanto eu tenho que melhorar, o quanto eu preciso aperfeiçoar esse carro. Coloquei. E aí o que acontece? Depois eu vou lá para outra casa de terra, que é a casa de escorpião. E aí eu percebo que tem algumas coisas que tá danificando a praticidade desse carro, a autonomia desse carro. Então, ou seja, eu preciso pegar a parte tanto negativa e quanto positiva do elemento água. Para quê? Para que haja uma transformação, uma regeneração. Isso em que sentido, gente? Eu preciso retirar aquilo que já não está melhorando a capacidade desse carro e ao mesmo tempo eu tenho que dar uma outra doação de vida. Então você está vendo que nesse caso você tem que sempre trabalhar o polo positivo e o polo negativo. Tudo bem, então eu fiz a parte de upgrade desse carro. Então eu fiz o upgrade. Então eu comecei com aquele carro e agora eu estou com upgrade. Depois eu coloco ele de novo para terra. Depois eu volto de novo para minha casa terra, no caso essa casa 10. Eu quero realmente ver se ele é eficiente, se ele vai trazer as transformações que eu, acabei captando no meu propósito, que é sempre a casa 1. Poxa, ele foi eficiente, ele traz transformações, ele é um carro dinâmico, é um carro responsável, né? Porque a gente tem que ter um carro responsável, tem que ter um carro com segurança, é um carro seguro, é um carro com segurança. Olha, consegui, né? O que acontece? Depois desse carro, ele vai de novo para uma outra casa de água, que é a casa 12. O que acontece? Eu preciso dissolver tudo aquilo que eu criei. Por quê? Porque, gente, a gente tem que entender que a evolução, ela ocorre de acordo com as demandas do meio. Então, exemplo, lá na Revolução Industrial, a gente tinha aquele carro da Revolução Industrial, comportava aquele carro para aquela época. Agora, a gente não comporta mais ter um carro, sei lá, movido a carvão, que era algo que era usual naquela época. Então, o que acontece? Eu preciso entender que tudo aquilo que eu for criar, de acordo com o meu propósito, que eu vou construir, vou dar um sentido, vou pôr em prática, vou regenerar, vou ver que ele é seguro para todas as pessoas. Depois eu preciso desmanchar tudo. Eu preciso regenerar tudo. Tudo. É como se eu precisasse de um novo recomeço. Por quê? Porque as coisas elas mudam conforme o meio e eu tenho que saber me adaptar. Então, ou seja, a gente já vê que carros que serão movidos à eletricidade, movido à água, carros também movidos à energia solar, carros serão movidos à energia do Tesla, energias taquiônicas, serão o que? O futuro. Então, se eu já sei isso, o que eu posso fazer? Eu já posso construir agora, porque eu já tenho matéria-prima para isso, eu já tenho tecnologia interna e já eu posso colocar isso. Pode ser que eu seja o pioneiro, vocês entendem agora, casa 1? Eu sou o pioneiro nisso, eu sou uma pessoa pioneira. Então a gente entende o que... Porque existem as pessoas pioneiras, porque elas já são visionárias, elas já enxergam que assim, ó, esses carros movidos a gasolina, movido a isso, não vai dar muito certo. E a gente pode ir além, tem aquelas pessoas que já estão fazendo os carros aéreos, que já estão indo além daquilo. Só que esses carros aéreos, eles ainda não podem estar em vigor, né, para a grande massa da humanidade, porque precisa-se primeiro ter o que é um negócio chamado de inteligência emocional, inteligência mental para se usar um carro aéreo. Mas a gente pode ter. O que também pode ter, mas ainda não se consegue materializar? O teletransporte. Já se pode fazer o teletransporte, né? Então a gente já sabe disso principalmente por conta das informações dos nossos irmãos mais evoluídos, dos irmãos que já estão em outra dimensão. Vocês entenderam agora o quanto a gente precisa trabalhar essas casas de terra e água? Qual é a finalidade delas de uma maneira bem prática? Outra coisa, gente, que é importante. Quando a gente fala dessas partículas decompositoras, né, fermentadoras, né, destrutivas, elas são tão necessárias quanto as partículas construtivas e doadoras de vida.
Por quê? Porque elas são necessárias para a evolução. O crescimento, ele precisa vir através das modificações do que está ruim. Então, ou seja, a gente tem uma dificuldade porque a gente é muito apegado, né? A gente tem um apego muito exagerado. Então, exemplo assim, poxa, se eu já tenho a visão de que eu posso construir um museu interativo, onde eu posso armazenar o quanto eu quiser de livro, e a pessoa apenas clica lá na hora, e ela baixa, ela escuta um filme, por que que eu ainda vou ter, gente, uma biblioteca feita com livro de papel? Não faz sentido, não faz sentido, eu tenho que ser eficiente, olha o quanto eu vou. Então, às vezes eu posso fazer, olha que lindo isso, eu já tô dando ideia, tá, gente, porque eu sou aquariana, né? A gente pode fazer uma cabine de museu, onde naquela cabine, que é muito menor do que um museu, você pode encontrar dezenas e dezenas, então você pode fazer isso a cada bairro. Tu faz uma cabine de museu, miniatura, ela é eficiente. Aí eu pego e transporto para minha casa e leio. Para que eu ainda vou? Nesse caso, gente, ter livro para o que? Alugar livro, gente, isso é coisa de século passado. Então a gente pode fazer isso. É claro o quanto você precisa ter de tecnologia e primeiro o quanto você precisa ter de o quê? Pioneirismo, de autonomia, de eu vou fazer isso aí. Então isso está muito relacionado com essas casas. Então a gente tem que entender que a mudança faz parte. Mesma coisa com o seu corpo. Você vai lá, constrói um corpo. Dá sentido, então, ou seja, às vezes você está construindo o seu corpo com alimentos decompositores, alimentos destrutivos, você só se alimenta de sentimentos que não te levam a nada, você não consegue pôr em prática isso, porque você vai ficando pesado, que é muito denso. E aí, quando você tem que, quando a vida chega e fala assim, olha, você tem dois caminhos, ou você vai lá para sua casa 8 e faz um processo total de regeneração, ou você vai ter que ser dissolvido, ou vai ter que acabar, porque você não está conseguindo evoluir nesse corpo. Então a gente pode trazer isso, essa dinâmica que eu estou trazendo para vocês, para qualquer coisa na nossa vida. Então a gente pode fazer isso para relacionamento, a gente pode fazer isso para o emprego, a gente pode fazer isso para a nossa saúde, a gente pode fazer isso para o nosso trabalho, a gente pode fazer isso para os nossos filhos, pode fazer para onde vocês quiserem. Olha a dinâmica que é só essa dinâmica, é simples, é um conhecimento simples, muito simples. Então eu queria passar isso para vocês, depois eu vou falar, depois falando a dinâmica entre casa 2 e casa 8, por quê? Qual que é a diferença? Por que eu tenho que viver a astrologia integrativa? Porque não dá só para eu viver de casa 2 e não dá para eu só viver de casa 8? Porque eu não posso só viver de casa 4 nem casa... Porque eu tenho que fazer essa mandala girar. Eu tenho que passar por todas essas 6 casas. Sejam as casas de terra ou as casas de água, ou seja, as casas de fogo e as casas de ar. Depois, em outro vídeo, eu vou trazer a dinâmica das casas de ar e de fogo. O que a gente pode ensinar, o que a gente pode aprender para a gente pôr no nosso dia a dia. Então, seja, será? Aí é aquela questão, né, gente? Aí a gente chega na nossa casa nova, só para vocês entenderem. Então, eu construo algo, certo? Construir algo. Vou lá abastecer de algum sentimento, para aquilo fazer um sentido, ou seja, eu preciso criar uma raiz para aquilo, né? Eu preciso criar uma raiz para aquilo. Chego lá e eu percebo que aquilo que eu construí não faz sentido. Aquilo que eu construí não faz sentido, não está me fazendo sentido, não está me trazendo uma sensação familiar, não está me trazendo uma estabilidade, não está me trazendo uma fundação. O que eu faço? Eu automaticamente, ou eu tenho que fazer o quê? 2 trígonos. Ou eu pego e jogo de novo para casa 12 para eu renascer e fazer um outro projeto, ou eu jogo lá para casa 8 para ver se com isso a gente consegue transformar ou não. Pode ser feito essas 2 questões. É a mesma coisa um desenhista que começa a fazer um desenho, ele não gostei, volta tudo de novo, vai desenhando. Até ele chegar em algo que ele coloca e fala assim, ó, é mais ou menos isso, tá? Agora vamos colocar isso para rodar, que é na casa 6. Vamos ver vamos ver se isso vai trazer alguma coisa. Então isso é uma dinâmica que vocês podem fazer para a vida de vocês. Então a dinâmica sempre do eixo terra e água tem essa dinâmica, sempre. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês, que todos vocês continuem no autoconhecimento e que a astrologia integrativa
tanto a astrologia como também os conhecimentos herméticos, porque isso é um conhecimento hermético, mas traduzido para astrologia, possam ajudar vocês. Então, um grande beijo para vocês, fiquem bem, fiquem em paz e até mais. Tchau, tchau!